Oi, gente, eu sou a Ana Bacana e desde sempre eu fico pensando por que existe um verdadeiro abismo entre pretos e brancos. Aí eu resolvi estudar mais sobre o assunto, trocar ideias e surgiu o Ana Bacana Convida, que é um espaço de discussão, troca de ideias, aprendizado, onde a gente vai encontrar muita gente incrível para discutir esses assuntos tão importantes. No programa de hoje, vocês vão conhecer o Daniel Lima. Ele é artista e pesquisador. Ele tem um trabalho que me inspira muito. A gente discutiu sobre negritude, posição política, trajetória, família, arte urbana e sobre polícia. Vocês vão gostar. Você está abrindo aqui a frente como convidado de honra hoje, porque a gente se conheceu, acho que há uns 30 anos atrás, no Extra Arte, era um projeto que eu fazia, e era um projeto com jovens artistas, e você era um deles, e você era o único negro. Sim, sim. Pra variar! Todas essas exposições de jovem artista eu era o único negro. Tanto eu como você temos uma característica que é ser negro na classe média. E essa classe média é que aí aparecem várias estratégias para isso. Eu acho que eu sou fruto de uma geração que viveu muitas estratégias para poder se movimentar nessa classe média, seja como adolescente, dentro de escola particular, sendo o único negro da classe, ou um dos únicos negros da classe, sendo também na universidade, um dos únicos negros na classe, numa época que não existia ação afirmativa, mesmo num país que tem a maior parte que se identifica como negro, era completamente invisibilizada, problematizada no sentido mais negativo de simplesmente desvalorizar esse tipo de discussão. Então, marginalizar e estereotipar principalmente. Então, uma vez no Museu de Arte do Rio, discutindo com os educadores negros, e eles se levantam em bloco para dizer que as bandeiras não eram arte. Não, mas isso não é arte. Aí eu vou falar, bem, vamos pensar primeiro o que significa arte, né? Aquele livrinho, eu acho que é do Celso Favaretto, aquele quadradinho. Ele tem uma lição importante. Tudo aquilo ali resume-se numa única lição para mim, que é: a arte, ela é expansiva, ela questiona o seu próprio limite. Então, se você está dizendo que isso não é arte, você está tentando definir o que é arte. E é aí que é o pulo do gato. A arte, ela sempre vai esticar essa delimitação. Exato. Toda vez que historiadores, pensadores, teóricos da arte definiram o que é arte, aconteceu um movimento posterior que as artistas falaram: você definiu assim? Então eu vou alargar e vou dizer que isso daqui também é arte. E foi isso que a gente fez. Bandeira no estádio de futebol é arte. Coisa maravilhosa, não? É a coisa mais maravilhosa. No processo de arte contemporânea, isso daí não é nem novo, né? Na verdade, esse tipo de alargamento dentro do campo artístico já é algo conhecido, de intervenção urbana, de intervenção midiática, da problematização política. Mas ouvir isso dentro de um museu é estarrecedor. De um museu que tinha um projeto, né? Um projeto do Paulo Reckenhoff muito bem construído, de acesso, de discussão. É simplesmente assustador ouvir isso. Mas eu quero que você me conte como é que foi a tua infância, as suas referências negras, família e referências artísticas nesse período, infância, adolescência, e principalmente no nosso mundinho que é a escola, né? Bem, te falar de trás para frente, pulando. Ontem eu terminei um desenho de um verbete da Enciclopédia Negra. É um projeto da Lília, do Jaime Laureano, tem outras pessoas que eu estou esquecendo, que eles estão fazendo uma enciclopédia sobre personalidades, pessoas que fizeram parte da história negra, que não estão nos livros de história, e que fizeram parte de resistências, de espalhamento de consciência política. E um dos verbetes que eu tinha que ilustrar, desenhar e fazer uma arte, né, a partir do verbete, eram sobre 5 ativistas do começo do século XX. E 5 ativistas que trouxeram os pensamentos sobre essa identidade negra,
sobre o que é a valorização da identidade negra e todo o desafio disso, né? E aí, para desenhar esses personagens, eu fiz um processo, já que a maioria dos personagens não tinha nenhum tipo de iconografia, nenhum tipo de retrato, imagem. Eu construí imagens a partir do que eu considerava como a minha história da negritude, personalidades que foram fortes e que me marcaram nessa trajetória. Então, tem desde meu orientador, por exemplo, Almir Almas, tem o T.C. Silva, tem o mestre Alcides, tem a minha mãe. E para esse verbete dos ativistas negros do século XX, do início do século XX, eu desenhei o The Family. The Family era como a gente se chamava no equipe, os alunos negros. Eu nasci em Natal, minha irmã também. A família toda é do Nordeste. E minha mãe veio fazer doutorado. E aí colocou a gente no colégio equipe. E no colégio equipe, logo no começo, nos primeiros anos, tinham bem poucos alunos negros. Então a gente se reconhecia meio. E as pessoas, maldosamente ou intencionalmente, perguntavam se a gente era primo, se a gente era parente. Aí a gente começou a lidar com isso do lado positivo e falar, sim, a gente é parente. Somos todos uma grande família. E a gente se chamava de primos. E era uma rede de autoproteção. No final, era uma rede anti-bullying, anti-racismo, né? Era uma rede que se afirmava exatamente num parentesco que não existia consanguíneo, mas um parentesco na situação de ser negro num colégio só de brancos. A equipe na época era mais riponga, né? Mas entre os ripongas, exatamente, é super bonita, aliás, a passagem que tem do novo filme do Spike Lee, a passagem que tem essa ideia do movimento hippie no país, ao mesmo tempo que tem o movimento Black Panthers, ao mesmo tempo que tem os confrontos, pré-Black Panthers, ao mesmo tempo que tem os confrontos dos direitos civis nos Estados Unidos, das lutas por direitos civis. Então, era essa mentalidade que tinha no equipe, uma ideia meio livre, somos todos muito libertários, mas a discussão racial nunca é muito colocada, não é discutida. Sim. E, enfim, conflitos dentro da escola, né? Vários conflitos. Mas o The Family, aí eu desenhei lá o Tchê Leal, o Flávio Leal, o Bucaça. O Bucaça Cabenguele, que era toda a família Cabenguele. Eu vou entrevistar o Bucaça também. Que legal. É um grande amigo, a gente se conheceu em Natal, né? A família dele foi convidada, o Cabenguele Munanga, pela primeira vez deu aula em Natal. Meu pai e minha mãe eram do departamento de filosofia e sociologia, do departamento de ciências humanas. Eles que montaram esse departamento. Então, aí já aparece um diferencial, porque a gente era filho de intelectuais, né? Filho de pessoas que trabalham em universidade, que já estão dentro de o que se entende como classe média, trabalhadores intelectualizados de uma elite intelectual brasileira. Sim, um lugar bem diferente, né? Bem diferente. Da nossa maioria aqui. Mas nem por isso você não sofria racismo. Não, e nem por isso a gente se identificava como negro. Eu não fui me entender como negro, só fui me entender como negro quando encontrei o The Family. Quando, na verdade, encontrei o outro e consegui identificar a violência do outro como sendo uma violência racial. Eu lembro, assim, memórias muito vívidas do Flávio, já falecido. O Flávio morreu muito jovem. Ele era um pouco mais velho do que a gente, e aí tinha um garoto que hoje em dia é até um amigo, mas ele era um garoto bem problemático, que ele ia com suástica no equipe, no braço. Um casaco com suástica. Como é que pode isso? Fazia saudação nazista. Ai, que ele mas não era isso, não era bolinho, porque aí ele vinha para o único estudante negro que ele tinha acesso, que era eu, vinha de forma violenta, realmente no que a gente entende de bullying violento mesmo. E aí eu lembro quando o Flávio, do The Family, da nossa família mais velho, viu isso acontecer e foi pra cima dele e falou, você tá louco que você vai falar assim com ele? E aí é o regime de proteção. Aí a gente começa a se entender o que é essa cumplicidade negra e como elas nos protege. E aí também foi o contato com toda a cultura negra norte-americana, principalmente musical. Stevie Wonder,
Earth, Wind and Fire, Michael Jackson, James Brown. E aí também isso, Tim Maia, Jorge Ben, também isso funcionava como uma identidade. E isso muito bonito. Porque isso a gente está falando, 80, 90, que é o surgimento do hip hop. A gente vê surgir o hip hop aqui no Brasil, aqui em São Paulo, na São Bento. A gente vê todos esses. A gente ia no baile, o baile que tinha, como chamava? Caramba. O baile Chic do Show, não? Chic Show, exatamente. Até James Brown cantou lá, cara. Até James Brown eu lembro de ver o show do James Brown lá, do Kumaldini, enfim, era um regime... Jorge Ben tocava direto. Que a gente se encontrava ali e até tinha essa dificuldade de se entender dentro desse contexto por ser negro de classe média, que sempre está sempre se esquivando desse debate, desse confronto direto, porque era naquela época ainda sem a problematização que existe hoje em dia, e graças a muito trabalho que essa geração pode hoje em dia problematizar diretamente. Exatamente. Na arte, hoje em dia, artistas começam a sua carreira, iniciam e fazem e colocam um dedo na cara da instituição e falam, racistas, instituição branca, racista, e fazem afirmação a partir desse lugar. Sim. A minha geração, a geração anterior, o que eu percebo era todo mundo fazia esse toque, apontava isso, mas de maneira diagonal. Porque se você fizesse de maneira direta num debate e falasse se essa instituição é racista, você estava simplesmente eliminado do sistema. Mas, em parte, essa geração ela tem essa força porque foi trabalhado antes, e essa força eu entendo que eu não tenho, e que algumas pessoas, entre curadores, pensadores e artistas, conseguem ser mais incisivos, muito mais incisivos, e fazem o seu trabalho a partir desse conflito, desse atrito, o que é genial existir essas alternativas. Quando minha mãe faleceu há 3 anos atrás, eu comecei a ter uma série de sonhos. Até fiz uma série no Instagram que chamava O Medo do Linchamento. E eu fui percebendo que esse medo, ele existia muito na infância. Só que não era verbalizado. Mas essa situação, por exemplo, que você deve ter vivido, de ir numa balada aqui em São Paulo, numa festinha de jovens classe média. E a gente era tão determinado em tocar a nossa música negra, a gente carregava os discos. Sim. E tinha que ir lá, num determinado momento da festa, desafiar e falar, parou de tocar Dire Straits, parou de tocar rock and roll. Legal, Legião Urbana, Floyd, muito legal. Chega. Chega de Pink Floyd. Não, agora a gente vai tocar um James Brown, tá? E esse momento era um momento de atrito do quase linchamento. Era um momento em que que tinha uma briga relacionada a isso. Assim como os momentos também de afirmação que você, num ambiente estudantil, você percebia que não, a briga tem várias pessoas, mas a briga foi direcionada comigo. Aí a gente vai entendendo, é claro, era uma questão racial que estava posta ali. Então, e eu tenho percebido também isso, lembrando de todo esse resgate, está vindo tudo isso, cada momento, cada trabalho que eu não consegui, sabe, que era racismo, muita coisa era mesmo, e a gente vai fingindo que não é, para poder seguir a vida, né? E só uma coisa rapidinho, essa coisa de você levar o seu disco e falar, agora nós vamos tocar, isso é uma atitude de enfrentamento, é uma atitude política. Eu chegar assim, do jeito que eu sou, ir lá e dançar, é sim também uma forma de luta. Exato. A nossa presença, a nossa existência é uma afirmação política. Por isso que eu fiz esses dias um post sobre essa bandeira antifascista, como se as pessoas tivessem descoberto que são antifascistas. Agora eu vou colocar o rótulo. Gente, eu sou antifascista. Acorda, velho! A gente já nasceu antifascista quando a gente está numa escola que só tem classe branca e que você é o único garoto negro que tem que afirmar a sua inteligência, o seu poder de fala, o seu outro ponto de vista, desafiar o professor nas suas falas racistas dentro da classe. A gente já está sendo antifascista, mas muito antes dessa história, dessa moda de agora esse é o símbolo que nos representa. Não me representa, não.
Porque a minha história é muito anterior a essa, e anterior até mesmo se a gente pensar na história da negritude como sendo a história de um povo que foi escravizado, exilado da sua terra e teve que se afirmar e continuar existindo. Além de ser exilado, ele foi separado, diluído, filho, pai, mãe, irmão, foi todo mundo espalhado para não haver nenhum tipo de organização, né? Então, foda-se se você vai ficar sem seu filho, você é só um animal, né? Então, aí os belgas lindos, o chocolate é belga, melhor. Os belgas, o povo mais filha da puta que tem é o povo belga. Zoológico de negros, né? Então, assim, a gente já está cansado disso, isso que eu te falei, assim, eu também já nasci assim, meu pai, minha mãe, minha avó, né? A minha avó, ela é uma mulher maravilhosa, e ela me contou uma história assim, eu gostava de 3 caras, a gente ia num baile lá, todo domingo, eu escolhi o seu avô porque ele era menos preto, porque eu queria dar uma embranquecida para ver se a gente resolvia, olha só, ela não é, e aí eu tenho que ouvir que eu sou racista, né? E aí a minha mãe foi lá e casou com o preto. E deu essa coisa aqui maravilhosa que sou eu. Mas você entende, a minha avó, ela é vanguarda. Ela estava pensando, como é que eu vou resolver essa treta aqui? Porque eu quero ter família, eu tenho que dar um jeito deles se fuderem um pouco menos, né? Então, assim... Exato, essa ideia da branquitude, né? Do embranquecimento, a teoria do embranquecimento, que nossa subjetividade é enganada pela ideia de que se a gente se tornar mais branco, seja evitar tomar sol, que a gente conhece várias famílias no Nordeste que não põem os filhos para tomar sol demais porque eles ficam muito escuros, vão ser confundidos com negro. Até o embranquecimento no sentido da forma de falar, a forma de agir, as preferências culturais. Então, tudo isso engana muito, porque, na verdade, não tira, né? O confronto vai continuar existindo. Mas, só voltando a um ponto que você falou, essa ideia de a gente fingia que não era racismo. Eu acho que não era o caso, a gente não sabia nomear isso. De hoje tão patético que é. E tão difícil porque não existia o debate público, não existiam as referências que hoje em dia você vê em todos os lugares. Você vê o Emicida falando, você vê a Ludmilla processando a pessoa por racismo, você vê as leis que foram criadas desde o espetáculo do futebol, a diferença entre injúria racial, racismo, a forma como a sociedade debate hoje em dia dá ferramentas para que você consiga nomear isso. Tem uma questão do racismo no Brasil, especificamente, ele tem uma coisa muito estética. Se você é menos preto, se você é menos feio num padrão que eu não sei qual é, que essas pessoas definiram esse padrão, né? Se você vai se encaixando um pouco mais, você é mais aceito. Então, é pior ainda, ele não tem nem embasamento conceitual, não tem embasamento, que eu acho que isso muito, eu senti muito isso, assim, de ser uma coisa também superficial, estética, escrota. Então, assim, se você se encaixa aqui, tudo bem. Então, um Pelé, ele é rico, então vamos lá, traz o Pelé para jantar. Né? Então, eu entro em lugares até hoje, como sempre, eu sou a única negra, então ela é bonitinha, então ela pode jantar aqui nessa mesa, mas os balões todos aparecem, né? O que essa preta tá fazendo aqui? Eu acho que... mas mesmo esse estético, a gente tem que ter cuidado ao lidar com isso, porque até essa ideia de o que é o bonito e a gente aceitar que isso foi determinado pelo outro, o que é o bonito, é uma falácia, né? É uma falácia que também vai sendo alargada e vai sendo questionado cada vez mais. Sim. Essa branquitude, os brancos que não percebem que eles estão impondo padrões brancos sobre as pessoas quando fazem esse tipo de afirmação de não é bonito, ou é mais bonito, porque não corresponde a esse padrão. Na fala do Zumbi Somos Nós, o filme da Frente 3 de Fevereiro, tem uma professora que fala isso, explica de uma maneira bem simples e bem didática, como quanto mais distante você vai sendo desse padrão europeu, branco, até masculino, dentro de uma determinada esfera social, quanto mais distante, mais discriminação você vai tendo. Isso está no fenótipo, isso está nas referências culturais, isso está na forma de falar, enfim, tem vários tipos de segregação.
está na geografia da cidade, mas esse padrão, ele vai ser exclusor não só do negro, mas indígena, do pardo, do periférico, do nordestino, da mulher em um certo plano, também articulado com isso. Então, é um fractal de segregações. Então, a gente tem um centro que vai e que foi montado a partir da colonização, que vai fazer essa base toda, e que vai se espalhando. Aí eu tenho também que ter atenção à palavra. Quando você fala, os belgas são um povo mais escroto, calma lá, porque é exatamente isso que é a armadilha do mundo contemporâneo. A gente também não pode generalizar. Porque tá certo que o rei Leopoldo era um grande escroto, sim. Tá certo que a sociedade se enriqueceu a partir também da colonização, assim como todos os ingleses, a Europa como um todo, né? Todos, sim. Sim. Se enriqueceram a partir disso. Mas os movimentos de resistência, eles estão por toda parte. O que eu aprendi pesquisando esse trabalho geopolítico, e aí eu acho que é uma das partes mais interessantes do meu trabalho, essa pretensão de entender fenômenos que não estão só dentro do Brasil. Que isso acontece no Brasil, mas isso acontece em Cuba, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Colômbia, isso vai acontecer também na Bélgica, isso vai acontecer na França, que perceber que existe um sul global, que esse sul colonizado, que ele está em toda parte. Ele está na própria cidade colonizadora, o país colonizador, existe esse sul também dentro dele. Os imigrantes, as pessoas, os pobres que se colocaram dentro de uma luta também identitária, que também questionam esse discurso hegemônico. Então, essa resistência está espalhada e isso é bonito, mas ao mesmo tempo também tem que ser visto com muita crítica para que isso não seja um véu dos reais conflitos, né? Os conflitos são muito diferentes a partir dessas perspectivas diferentes. O menino Daniel, 5, 6 anos, tá feliz com esse homem lindo aí, inteligente, ativo e artista que ele se transformou? Tem muita coisa. Pergunta existencial essa, né? Essa certa autossatisfação, entender qual é o papel no nosso mundo, ele tem muito a ver com a reflexão que você faz e até onde você vai dessa reflexão. Se você entender que, poxa, teria muito mais que poderia ser, se eu não aceitasse os meus próprios bloqueios, as minhas próprias questões há décadas atrás, né, as minhas próprias limitações, nossa, poderia ser muito mais. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha pela outra perspectiva, o que poderia não ter sido, estava tudo montado para não ser, né? Na realidade, estava tudo montado para não ser. Existência é uma resistência. Existir dessa maneira, que você tem o espaço para produzir o seu pensamento, produzir o seu raciocínio, ter comissionamento para esse trabalho, ou seja, instituições, uma entrada e um caminho institucional de instituições que acreditam nesse ponto de vista, que acreditam na importância dessa reflexão, algo a se valorizar. É um privilégio e algo para ser valorizado porque é uma grande conquista. E tem uma coisa de muita humilhação. A gente é humilhado o tempo todo. Você levanta todo dia, você vai comprar um pão, você vai pegar o busão, você vai pegar o teu carro, assim, é o dia inteiro, todo dia, assim, e aquilo muito, fica difícil você ser inteiro, né, você tá pleno para poder viver, né, então exato. Assim, eu me sinto agora eu tenho 50 anos, com um delay de 30 anos de repertório, agora eu me sinto uma mina de 20 que vai pra vida, tá ligado? Demorou 30 anos, velho. E isso porque, corri pra caralho, porque tinha uma família ali comigo e tal. E eu queria te perguntar assim, onde é que estão os negros, Daniel? Como é que nós vamos fazer para mostrar onde eles estão? E alguns estão em lugares que a gente não quer mais que eles estejam. A gente tem que fazer alguma coisa também para que eles não estejam mais lá. Só para eles estarem onde eles quiserem estar, na verdade, né? Onde é que eles estão? Ai, não sei. Não sei, essa é uma pergunta muito... É difícil a gente pensar nesse panorama todo histórico e principalmente pensar como solução, né? Que a gente tem uma solução, um final feliz para essa batalha que é a vida, e essa batalha de um mundo que foi construído para não nos incluir. Veja bem,
Essa maior parte da população negra que se auto-reconhece como parda e negra, ou seja, que vem de descendentes muito provavelmente que foram escravizados, esse mundo foi construído para nos eliminar. E isso é muito bonito de ir para a África do Sul. Na primeira viagem que eu fiz com a minha mãe, é perceber que ali eles tinham uma clara percepção, era bem próximo do final do apartheid, tinha uma clara percepção assim de a gente aqui é o vitorioso, porque esse projeto de mundo foi construído para nos eliminar e não conseguiram nos eliminar. Não. Se pudesse, eles fariam como fizeram em outras ilhas, para você ter uma ideia. Né? Havana, Cuba, tinham povos indígenas, né? Todo o repertório desses nomes tem a ver com os povos indígenas, que por ser numa ilha, foram completamente dizimados, desapareceram. E era esse projeto colonizador para várias colônias. Se a gente puder, a gente pega todos esses negros, manda para Cafundé do Judas, tem projetos, né, do governo norte-americano que sugeriu levar todos os negros dos Estados Unidos para a Amazônia, para colonizar a nossa Amazônia. O governo brasileiro não aceitou, porque não queria mais negro. Eu olho sempre como esse lado, vendo que a gente está dando passos largos. A universidade, quando eu entrei, não tinha sistema de cotas. Não. A gente era menos de 5%, tem aquela música do Racionais, fala menos de 5% na universidade. Hoje, se eu não me engano, é algo como 15%, muito pouco. Mas esse muito pouco vai mudar o cenário, vai ter mais professores universitários negros no futuro, vai ter famílias que ascendem através desse caminho intelectual de formação, de profissionalização, numa disputa com uma classe que nunca teve essa disputa com a população negra. Então, eu acredito que a gente dá passos de um lado, retrocessos de outro, né? E aí é a branquitude, né? A branquitude é um negócio complexo. É o quanto o branco não percebe de si mesmo como branco. Mas uma das nossas funções é desenhar para esses caras. E a gente só quer viver, me deixa em paz, tá ligado? Tipo, meu filho foi à padaria outro dia comprar um picolé. A mulher, branquitude, chegou para ele e falou: a tia paga para você. É numa esquina da Faria Lima, onde eu moro no bairro Nobre, que a minha função social é morar aqui nessa porra desse bairro. E aí o moleque vai lá comprar um picolé. Chega lá, ela fala: a tia paga para você. Não, querida. Ele olhou para ela, ele não sabe nem o que responder, porque não concatenou. O que essa louca tá falando? Eu tô de chinelo e bermuda porque eu tava tomando sol na minha pracinha na esquina da Faria Lima. Então, assim, meu filho não pode nem comprar um picolé. O caso, meu marido me olhou e me viu, Ana. Não só se eu era preta, se eu era gorda, se eu era alta, se eu era loira. Foi o único homem que me olhou dessa forma. É muito complexo na sua adolescência. Ninguém quer ficar com você na frente dos outros, que o pai é racista, ou a própria pessoa é racista, mas ela quer ficar com você escondido. Então, são coisas que a gente precisa falar para essa branquitude. Então, a gente tem que alavancar os jovens negros, tem que dar força, mas tem que fazer um trabalho com a branquitude. Sai da minha frente. Seu filho viveu, eu vivi também quase as mesmas letras quando eu era adolescente. Também uma mulher sai do Bob's, aquela cadeia de restaurantes fast food de última categoria, e a gente parado no ponto: tô aqui, ó, o bilhete, eu acho que você pode pegar lá. E eu peguei da mão dela, porque exatamente você é tão pouco problematizado isso em família, que é como se você não tivesse repertório para entender o que está acontecendo. E é isso que eu acho que com o tempo a gente tem cada vez mais repertório para entender isso, para conseguir se posicionar em relação a isso. E a classe média aí, o negro, classe média, ele vai ter mais dificuldade para construir esses repertórios. Esses conflitos podem ser mais problemáticos, né? Essa ideia de passar sempre dançando a dança do outro e evitar o conflito, e termina não sendo instrumentalizado para evitar esse conflito. O maior desafio dessa branquitude são os que pensam ser nossos aliados. Os que falam: não, estamos do lado dessa transformação por um país mais justo. É nesses que a branquitude pesa para um projeto político de uma maneira muito, muito grande. Porque você sabe que Bolsonaro e sua direita toda organizada
tem um fundo racista claramente, seja todo nos seus padrões, seja na forma de desvalorizar a cultura indígena, negra e qualquer outra que não tenha como, não seja eurocêntrica e não tenha como base a ideia de beleza branca, de conhecimento branco e assim vai. O que eu acho que é o maior desafio é entender por que a esquerda no poder durante quase 20 anos... Quase 20. Ela causou um país que teve um aumento na quantidade de jovens negros assassinados, uma verdadeira epidemia de assassinatos entre jovens negros, também periféricos, pobres. Como que essa esquerda não entendeu o papel da racialização no debate político? Como ela não entendeu que esse fundo de nós sermos, e sempre tem que pontuar isso, o país com a maior quantidade de pessoas escravizadas no mundo todo, marcou a nossa história e criou uma sociedade que ela tem como base para a sua segregação a questão racial. E essa ideia de que a esquerda ela luta, então, ela tem como base do seu projeto teórico a luta de classes e não a luta racial, e, portanto, se a gente elevar as condições dessas classes e a consciência política dessas classes, esse racismo ele vai desaparecendo. Esse equívoco gerou uma esquerda genocida. Exatamente. Genocida. Um projeto que fala extermínio da juventude negra. Sim. Nunca podemos nos esquecer que esse aumento ele acontece no período de esquerda. Eu no poder. E a gente sabe toda a complexidade disso, porque, obviamente, as polícias, que são a maior letalidade disso, não acontecem sob mandato, sobre o mando do governo federal, e sim dos governos estaduais, mas não interessa. O projeto político tinha que incluir tudo isso, a complexidade. Então eu coloco em trabalhos como Golpe Branco, que é uma cartografia que eu fiz logo depois do impeachment da Dilma, que essa esquerda, ao não entender que existe uma cumplicidade entre o assassinato policial e o poder jurídico, que existe um estado policial que foi criado para conseguir segregar essas pessoas, mesmo elas tendo mais poder de consumo, mas conseguir colocá-las no seu lugar, segregá-las, é esse estado policial que vai construir as bases para que um golpe político dessa estatura de tirar um presidente aconteça, com base na mesma lógica de cumplicidade entre corpo policial e corpo jurídico. Então, isso é o próprio tiro no pé da esquerda. Agora, esse é um trabalho que também a gente vê que, com o tempo, cada vez mais políticos representando essa luta racializada, dizendo não é a mesma coisa. Quando você toma que é só luta de classes, você está ignorando que tem uma série de segregações, que esse jovem negro que está na sala de aula, se você for olhar estatisticamente, ele tem uma maior probabilidade de sair da sala de aula, de ter notas mais baixas, sim, de não ser escutado, do ensino que está sendo explicado lá, não considerar como conhecimento a sua história de vida, a história dos seus ancestrais. Então, é um processo que, se a gente não entende essa questão racial, é como se a gente estivesse cortando o bolo, achando que está tirando assim, a parcela e dividindo e achando o cerne do problema, quando na verdade você está cortando só a coberturinha. Exatamente. Você não está indo no cerne do problema. Essa questão da polícia, você falou, é um estado da polícia ali exterminando, porque eles exterminam, não tem outra palavra. Só que, além de tudo, é uma polícia o quê? Militar. Eu fiz algumas reuniões, eu trabalhei no projeto Quixote, que é uma ONG que atende jovens e suas famílias em situação de risco social. A gente sentou na mesma mesa com a PM e a gente precisa falar, a gente precisa primeiro que essa polícia não seja mais militar. A gente precisa falar com a polícia, a gente precisa educar a polícia, porque eles estão realmente, como você disse, preparados, cegos e vindo para cima, armados. Então tem uma louca aí que declarou, é porque negro rouba mais, por isso que a cadeia tá cheia de negro. Minha filha, pelo amor de Deus, sabe? Então a polícia negra mata nossos filhos, não é o loiro branco só.
Os caras são treinados só para isso. Então, nessa reunião com a PM, eu não consegui argumentar, não consegui nem ficar na reunião, porque, tipo, é muito longe de nós. Eu, nas passeatas com os meus filhos, o filho chegava e falava, mãe, vamos embora porque a polícia chegou. Meu filho com 5 anos de idade, assim, mamãe, tá na hora de ir para casa. Então, eles já estão sabendo como é que tem que fazer, né? Se a polícia parar, levanta a mão, fala em francês. Tem todo um esquema armado aqui em casa, porque tenho 2 moleques aqui. Outro dia eu estava no McDonald's esperando meu filho, na lanchonete ali. Sobe meu filho à noite, com a mochila, uniforme, todo carregado. Eu falei, mano, que porra é essa? Você tá indo aonde? Não, mãe, eu tô disfarçado de aluno. Tô subindo aqui a rua às 8 da noite, ele tem 15 anos. Eu tô disfarçado de aluno. Na hora que ele falou isso, eu fiquei feliz, porque ele entendeu tudo que eu expliquei, mas eu fiquei triste. Meu filho não pode sair para subir na lanchonete na Faria Lima, porque ele, segundo a PM, segundo o governo, segundo o europeu, meu filho não pode morar num bairro desse. Então, o que ele está fazendo aqui? Como é que nós vamos fazer? Né? Eu já fui enquadrada, você já foi enquadrado, não tem o que fazer na hora. Ele desce com a arma aqui. Não dá nem tempo de você pensar se você levanta o braço, se você abre a bolsa. São vários assuntos, Ana. Que são vários. Que são super importantes. Nós vamos ficar até amanhã falando. Não, né? Eu acho que a questão da subjetividade negra é uma das coisas mais doloridas de pensar, né? Como que uma criança negra se sente inferiorizada em termos de padrão de beleza. A gente cresceu vendo a Xuxa de manhã, que tinham as paquitas, que nem cabelo escuro poderia ter as paquitas, elas tinham que ser loiras. O que é isso? Que crueldade é essa que você faz com a população inteira durante anos e anos, todo dia de manhã, todo mundo via, a grande maioria da população jovem, infantil, via aquele padrão de beleza e como que as pessoas vão se aceitar e como que as pessoas vão trabalhar com as suas características que são bonitas, porque são assim e tem as suas belezas, né? E não uma única beleza colocada. Assim como também o conhecimento, como esses processos, né, de subjetivação, de você se disfarçar, de você sentir que você está sendo perseguido, como isso vai minando essa capacidade, essa potência que a gente tem como ser, né, no planeta, ser de acreditar, toda sua potencialidade. Então, isso é uma das coisas mais cruéis, porque o sistema é feito exatamente para massacrar isso. E isso que a gente falava, caramba, como que a gente conseguiu sobreviver a tudo isso, num período mais radical, em que essas exclusões, esse processo era menos questionado, você tinha menos, por exemplo, você não tinha Barbie negra, você não tinha nada. Nenhum. Não tinha creme pro cabelo. Não tinha shampoo pro cabelo, creme, não tinha. Exato, a revista Raça, eu fiz parte da revista Raça como diagramador. Revista Raça foi aparecer quando eu já estava formado na faculdade. Eu não tinha nenhuma referência mesmo que afirmasse negro é bonito. Então, isso se coloca também na esfera do conhecimento, se coloca na esfera da produção cultural, enfim. Esse é um grande desafio, eu acho que está posto para cada pai, cada mãe, cada responsável pensar sobre isso, pensar na complexidade que é isso hoje em dia e criar suas próprias narrativas, né, dentro da sua esfera ali de possibilidades, suas próprias narrativas. Eu queria que você falasse sobre a Frente 3 de Fevereiro e qual é o processo criativo do Daniel, para a gente aprender com você. Então, exatamente partindo desse incômodo que a gente está falando, de todas as questões raciais, esse incômodo de você se sentir assim, imobilizado diante dessas situações. O que é um policial com uma arma na tua cara? A total sensação de impotência que você tem diante disso. E aí a arte é uma das formas terapêuticas de trabalhar isso. Sabe, um dos primeiros trabalhos que eu fiz quando eu saí da faculdade chama Blitz. Ele era o quê? Exatamente educado em relação aos policiais, essa atuação policial assassina, violenta. O jovem negro, ele no Brasil, ele é educado a não olhar o policial no olho.
não olhar no policial no olho. Você não desafia o olhar do policial. E esse trabalho era um trabalho terapêutico nesse sentido, porque eu chegava com a câmera fotográfica e chegava para um bando de policiais lá, uma unidade de policiais, e falava, posso tirar uma foto com vocês? Aí eles, não sei o quê. Não, aí olhando no olho dele, por que não vai tirar foto? Vamos tirar uma foto. Aí eles deixavam, quem ia tirar foto? Chama o oficial em comando. E foi isso que eu aprendi trabalhando com essa esfera ligada à polícia. É sempre numa batida você pergunta isso. Quem é o oficial em comando? Não converse com o soldado. Chame o oficial em comando. É ele que, na verdade, tem o comando de toda aquela... o que pode ser uma atrocidade que acontece ali, né? E aí chamavam lá o tenente, aí o tenente tirava foto. E aí eles ficavam constrangidos com eu estar lá com a minha arma, que era a câmera. Era uma forma de revidar isso, essa humilhação constante. Era, agora eu vou te colocar contra a parede, agora você encosta na parede e o seu chefe aqui vai tirar a foto e eu vou abraçar em você. Maravilhoso, maravilhoso. É muito louco, porque hoje em dia essa reversão, mais de... quase 20 anos depois, isso é o sinal do suporte da direita às forças policiais. E naquela hora, a foto era exatamente revelar todo o incômodo que existia nessa relação policial, armado, e um cidadão negro, jovem negro, ali junto com eles. Isso se expressa nas fotos. E as fotos foram expostas num batalhão de polícia, na fachada de um batalhão de polícia. E para isso eu tive que explicar para o Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo, lá na Tiradentes, que o que eu estava fazendo era um trabalho artístico, e eles não entenderam a ironia do trabalho. A ironia, esse incômodo que existia. Eles entendiam exatamente como o bolsonarista entende hoje em dia. É um suporte, ele está apoiando a polícia. Quando essas fotos foram expostas no batalhão, e aí a Folha de São Paulo escreveu uma matéria sobre isso, aí eles entenderam a ironia. E o trabalho estava exposto, não podia ser retirado, porque vinha pela ordem de um comandante, e a tenente vinha para mim ali no batalhão da Angélica. A tenente chamava Angélica também. É para mim, Daniel, tem ironia no trabalho, o que é isso? Não estava entendendo isso. Vamos retirar isso, vamos retirar. Não, tenente, agora não pode, agora tem que ficar o período da exposição, tem que ficar aí um mês exposto. Agora aguenta, né? Tem um vídeo seu que você fala assim pro policial, que cor que eu sou? Que cor você exatamente. é? Pardo! Eu sou pardo, você é pardo, sei lá. Exatamente. Esse vídeo, o cara, tipo... E é muito... Isso é o trabalho assim, que eu chamo de terapêutico da arte. É trabalhar a partir... Mas aí veja bem que o terapêutico ele se separa um pouco dessa dimensão arte-terapia. Porque a arte-terapia ela vai ter só como convicção individual o trabalho desse indivíduo e digamos, ajuda nesses bloqueios psicológicos desse indivíduo. E, na verdade, o artista ele faz um outro salto que vários pacientes mentais conseguiram também fazendo com arte-terapia, que é você conseguir ser um terapeuta do mundo, que a sua ação começa a representar o mundo inteiro numa espécie de cura disso. Então, aí é o salto do gato criativo, e aí é também a ousadia, e aí é também o preparo técnico que o artista faz a sua formação para chegar nesse lugar, né? A minha formação é em artes plásticas na Unicamp, depois na USP, aí o mestrado em psicologia clínica e agora o doutorado em audiovisual. Essa formação hoje em dia de artes plásticas, ela está totalmente ligada com o conhecimento acadêmico. Normalmente, você vê artistas de arte contemporânea, eles passaram pela faculdade. Isso é uma característica dos nossos tempos. Não foi sempre assim, mas hoje em dia essas escolas formam um batalhão de jovens artistas todo ano. E eu sempre falo para jovens artistas que o desafio não é ser o jovem artista. O desafio, a jornada em artes, e em várias coisas na vida, né? Mas em artes em particular, a jornada ela se dá por pegadas de décadas. Na primeira década, você ser um jovem artista e todo mundo está interessado no seu trabalho e você tem visibilidade,
ótimo. Segunda década, um pouquinho mais difícil. Terceira, quarta década. E aí é essa insistência que aí é o, digamos, o profissionalismo do trabalho, né? Ao mesmo tempo você entende que essa é uma missão existencial, que você coloca a sua energia, exatamente essa energia que a gente estava falando, que ela te mobiliza. Ela pode te imobilizar e te paralisar dessa ideia de eu não consigo agir sobre isso, a impotência sobre isso, ou ela te mobiliza para você falar, tá, eu sou impotente nisso, mas eu vou fazer do meu jeito a resposta a isso. É exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu fiquei anos imobilizada e hoje eu estou te entrevistando e vamos botar no ar essa porra. É isso aí, muito lindo. Que aí existem várias ferramentas, aí a gente descobre que essa nossa história, ela não é só do nosso parentesco The Family, né? Como eu estava falando, o parentesco que existe na escola, entre a nossa comunidade negra, mas histórico. Que pessoas décadas atrás fizeram também trabalhos de arte que tocam nisso, que também se mobilizaram para responder a isso. Aí você vai juntando tudo isso é a grande família que você vai trazendo com você nos seus trabalhos. Então, deixa eu só te falar uma coisa, em relação aos vídeos da frente, as ações da frente, essa da bandeira, a gente é São Paulino aqui em casa, e o meu filho, ele trabalha comigo, o mais novo, os dois trabalham, mas o mais novo faz a pesquisa dos artistas que eu vou entrevistar. Ele que fez a pesquisa, sua pesquisa junto comigo. Que legal! E aí ele assistiu todos os seus vídeos, a gente leu tudo sobre você, tentou estudar, enfim, estão aprendendo aqui a fazer, e tudo bem. E aí ele falou, eu falei, e aí, o que foi? Como é que tá? Ele, né, tava com uma cara meio assim, ele falou, eu fiquei meio triste, né, mãe? Esses bagulho aqui é meio triste. Eu falei, Falei, mas e aí, o que você achou? Vamos entrevistar o Daniel? O que você acha dele? Vamos, não vamos? Ele, não, mas ainda bem que existe um cara como ele. Ainda bem que eles fizeram esse bagulho no estádio, mãe. Então, assim, ele tava triste, mas ele foi resgatado porque, tem um Daniel aí fazendo uns bagulho, eu tô fazendo com a minha mãe uns bagulho. Então, ele não tá naquela coisa da depressão, da humilhação e do engessamento, do acuamento, não tá acuado, não tá, sabe? A ideia da frente foi a ideia da sua mãe, é isso? Isso, aí só contando, finalizando a nossa entrevista, contando essa história da minha mãe, que eu admiro tanto. Veja bem, minha mãe também viveu muita imobilização. Uma trajetória que seria muito bonita se ela estivesse viva para contar para sua pesquisa. Porque ela participou do movimento negro, viu a formação do movimento negro, no Nordeste, que é muito problemático com a questão identitária, né? Que tudo vira nordestino e que parece que é tudo a mesma coisa, e não é, né? Uma história indígena muito apagada. E ela ficou muito desiludida dentro do movimento negro pela incapacidade de dar conta dessa complexidade. Veio para São Paulo fazer doutorado, orientando do Kabengele Munanga. A gente foi trabalhando e ela, aos poucos, ela terminou se vendo muito isolada e não tendo correspondência com pessoas que pensassem como ela, que tivessem um aspecto crítico. Aí a gente, como filho, né, aparece nesse cenário de jovens que começam a produzir arte, e veja bem, ela formou os 3 filhos artistas, né, eu, a minha irmã e o Eugênio. Os 3 trabalham com arte, e ela foi dando essa carga mesmo de muito repertório cultural e acreditando nesse caminho. E aí, à medida que a gente foi trabalhando, eu trabalhando mais no sentido das artes visuais, naquele período do Extra, que era Daniel Lima individual, fazendo as fotos, fazendo trabalhos de intervenção que lidavam com a cidade, mas individualmente. Aí, com o tempo, a gente vai entendendo que não é nem uma questão de um modismo dos coletivos, uma onda dos... Não tem nada a ver, pelo menos na minha trajetória, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a incapacidade de lidar com a cidade individualmente. Todos os trabalhos já eram, naquela época, coletivos. É só que eu assinava individualmente. Mas eles já tinham o cerne de precisar de uma equipe para aquilo ali trabalhar. E mais ainda, quando o trabalho se torna mais complexo, seja em termos de discussão, de elaboração técnica, ele precisa de uma equipe maior. E a gente começou a entender que, todo mundo trabalhando junto, horizontalmente, a gente consegue produzir isso, mesmo com poucos recursos, a gente consegue produzir materiais interessantes. E aí, nesse momento, a dona Mauri, a partir
do assassinato do Flávio Santana, ela vê que ali existia um vazio de reflexão e que era um vazio também de resistência nossa, que a gente tinha que discutir conjuntamente, todo mundo que estava trabalhando nos seus diferentes coletivos, era o Bartolomeu, núcleo de depoimentos Bartolomeu, tinha a Revolução Não Será Televisionada, que era eu, o André, o Fernandinho, a Daniela Labra, tinham outros núcleos ali formados que ela meio que convidou para uma ação primeira de fazer uma frente conjunta para trabalhar a partir da ideia racial, discutir a questão racial. E aí, a partir disso, nasce a primeira ação, e a partir da primeira ação forma-se um núcleo duro que vai se multiplicando, agregando mais pessoas e criando a trajetória da frente, que a diferencia dos outros coletivos exatamente por ter um núcleo duro não só de integrantes, mas principalmente um núcleo duro de reflexão. A gente não vai discutir todos os assuntos da contemporaneidade, a gentrificação, as delimitações sociais, ecológicas, não. A gente vai querer discutir a questão racial. E aí a gente vai aprendendo. E esse processo, além do que eu estava falando, dessa educação, desse processo terapêutico, autoterapêutico e terapêutico para o mundo, essa operação que o artista faz, esses coletivos também se caracterizaram por um processo de autoeducação. Vamos estudar o que não nos foi ensinado, o que nas escolas, no equipe, velho, no equipe, escola particular, cabeça liberal, nunca foi dito com essas letras. O país que teve a maior escravidão do planeta foi o Brasil. Nunca foi dito isso, e foi o último aula. Foi o último a abolir e não tinha plano para o dia seguinte. E a maior quantidade de escravizados que passaram em toda a América, você vê hoje em dia gráficos animados que existem disso, é praticamente metade de todo o tráfico negreiro era para acontecer o Brasil. Pontuo aqui no final esses 2 pontos para quem quer iniciar esse projeto ousado, desafiador de pensar os aspectos culturais e a criação artística, que é esse processo, autoeducação, e a sua terapia é a terapia do mundo. Só que é uma transformação isso, é preciso ter a intenção de ser aberto ao mundo, de ser público, não só seu, mas é um processo que você compartilha com o planeta, com a história da humanidade. Daniel, é uma honra te receber aqui no Ana Bacana Convida. Eu estou muito feliz. Obrigado. Eu desejo muita sorte a todos os Anas Bacanas que vão existir, todas as edições. Obrigada, a gente se fala. Eu que agradeço. Grande beijo. Até. Tchau. E esperem o próximo capítulo de Ana Bacana. Isso. Até já. Até logo, querida. Até, tchau. Mas o senhor não é negro? Não? Eu acho que não sei qual que é a sua descendência, né? Pra mim, tá mais pra mulato do que pra negro, né? E o senhor? O que tem? Que cor é o senhor? Eu? Eu sou pardo ou branco. Tem muita... Não tem um padrão ainda pra definir pra isso aí, né?